Alexandre Carvalho, do Projeto Bendip, retornando para comentar o atletismo, o atual ranking mundial do atletismo masculino, começando pela prova de 100 metros rasos. Eu vou escolhendo os 3 primeiros colocados e vou colocando aqui numa tabela para montarmos um quadro de medalhas dos 3 primeiros colocados do ranking mundial. Começando pela prova masculina dos 100 metros, temos aqui o atual ranking mundial, com um atleta das Bahamas, o Terence Jones, de apenas 21 anos, que conseguiu aí, atualmente lidera o ranking mundial. Bahamas, 9,91, Terence Jones. Muitos atletas estão surgindo dentro do cenário internacional, aqui África do Sul, também aí com 9,92 do Akane Simbine, ou Simbine, também segundo colocado. E em terceiro lugar, um jovem jamaicano aqui, que já está com 22 anos, né, o Oblique Seville, já de 22 anos, então já tem uma certa idade, já precisa evoluir mais, se quiser ser igual o grande Usain Bolt. E em terceiro lugar, o Noah Lyles, dos Estados Unidos, também uma marca muito forte, ele que é fortíssimo nos 200 metros, fazendo aí também suas aparições nessa prova de 100 metros rasos. Outros atletas aí surgindo, esse Bulvari Nikrumi, de apenas 20 anos de idade, 19 anos de idade, já com 9,99. O Akin Blake, também da Jamaica, aí, 21 anos, com 9,99, Jamaica montando uma forte equipe para tentar fazer frente aos Estados Unidos. Agora a prova de 200 metros, vamos fazer aí a prova de 200 metros, ver quais são os atletas aí que estão dominando essa disputa. Lembrando que Noah Lyles é o grande nome, campeão mundial, é o grande nome dessa prova de 200 metros, e André de Grasse, do Canadá, foi o campeão olímpico dessa prova em 2021. Aqui a liderança de Gana, curiosa liderança de Gana nessa prova, com 19,79, o James Dedsey. Vamos ver o que esse atleta pode produzir aí nos anos que estão por vir. O grande atleta, sensação aí de Botsuana, o Letsile Tebogo, com 19,87, uma marca respeitável, mas lógico, os Estados Unidos têm aí o Ryan Knighton, o próprio Fred Kerley, o Noah Lyles, em condições, o Kenneth Bednarek, em condições muito melhores, né, com tempos melhores do que o Tebogo, se bem que o Tebogo é muito jovem, assim como o Knighton, e estão Knighton, estão aí começando a brilhar nessa prova. Lembrando que os Jogos Olímpicos, né, falta um pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos. E aqui o grande Fred Kerley, com 19,92, aparecendo. Ele que foi campeão mundial dos 100 metros, uma grande surpresa, era um atleta de 400 metros, e depois passou para essa distância de 100 e 200 metros. Agora a distância de 400 metros, temos aí um atleta de Zâmbia, uma grata surpresa, uma grata revelação, o Musala Samukonga, de Zâmbia, aparecendo com um bom resultado, 43,91. O continente africano tem um grande potencial. Resta saber se consegue desenvolver as condições de treino para ter esses grandes atletas brilhando e conquistando medalha nos Jogos Olímpicos. E aqui o campeão olímpico de 2016, recordista mundial, Wade van Niekerk, da África do Sul, que se machucou, né, numa partida de rugby e está num processo aí de recuperar a antiga forma para poder voltar a brilhar e disputar medalhas olímpicas. O Ray Benjamin, que é um atleta muito forte na distância na prova de 400 metros com barreira, mas aí também
fazendo suas aparições na distância de 400 metros. Outros atletas ainda não conseguiram marcas boas na temporada. É uma prova que não está ainda esquentando dentro dessa temporada de 2023. Aqui outros atletas na prova de 800 metros, também os 800 metros ainda fracos os resultados na temporada. O brasileiro Eduardo Ribeiro aí com 1:45:10, ainda uma marca não muito expressiva em termos de liderança mundial e tudo mais, mas né, são marcas que já garantiram vitórias em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos, em virtude de atletas realizarem provas mais táticas e daí não conseguirem produzir seus melhores resultados dentro de uma final olímpica ou de uma final do campeonato mundial. O Elbouchaibi do Marrocos, em um terceiro lugar o Bryce Hoppel dos Estados Unidos, que possui resultado muito mais expressivos do que esse 1:45:59, mas aí ele também aparecendo por enquanto na terceira colocação. Na distância de 1.500 metros, agora eu vou para a distância dos 1.500 metros, outra aí que demorando aqui a conexão, os 1.500 metros. Vamos aí, meu, tá demorando por quê? Demorando. Aqui ó, o que aparece dos resultados. Nenhum resultado disponível, que absurdo. Agora os 5.000 metros, vamos ver se tem algum resultado. Aí aparece. Eu acho que houve algum erro ali na questão dos 1.500 metros. Aqui nos 5.000 metros, aparece aí o Richard Etir, do Quênia. A temporada de atletismo ainda não começou com força. Então os resultados ainda são um tanto tímidos. Richard Etir, Bernard Kibet, outro queniano. Isso aqui é uma prova ainda muito fraca em relação ao recorde mundial. Bernard Kibet. E o Emmanuel Kiplagat. Emmanuel Kiplagat. 13:00:90. Emmanuel Kiplagat. Ainda muito fraco para se falar alguma coisa. 10.000 metros também. Aqui nem tanto demorado. Ah, não. Tá dando não. Nossa, tá louco. 10.000 metros. O William Kincaid dos Estados Unidos com 27:6:37. William Kincaid. O Richard Etir do Quênia com 27:6:88. E por fim, outro norte-americano com 27:7:57, o Joey Klecker. Agora a prova da maratona.
Maratona. Mas a maratona já apareceu mais rápido o resultado, né? Kelvin Kiptum, do Quênia. A maratona. O Kelvin Kiptum. Quênia, 2:1:25, 2:1:25. Kelvin Kiptum. O belga, na verdade um naturalizado, Bashir Abid, 2:3:47. Bashir Abid. E o Timothy Kiplagat, também do Quênia, com 2:3:50, conseguindo aí Kiplagat. Então aí ainda a maratona está Emirati Tola, ganhador de medalha mundial. Então tem vários, se bem que depende do trajeto. Aqui ó, Roterdã, que é um trajeto rápido, Hamburgo, Londres, grandes resultados, porque também o trajeto favorece, o trajeto ajuda. Aqui os 3.000 metros com obstáculos, também 3.000 metros com obstáculos, demorando um pouco ainda para abrir os resultados. Um pouco demorado, né, a configuração do site. Já foi mais rápido, mas agora está mais demorado. Muito demorado, hein? Aí, ó. Talvez fosse necessário. Tá o melhor por atleta, hein? Tá o melhor por atleta. Muito ruim essa configuração aqui da Federação Internacional de Atletismo. Não houve ainda resultados para essa prova. Impressionante, não? Impressionante. Vamos ver agora o 110 metros com barreiras. Aí tá o Grant Holloway dos Estados Unidos. Aí tudo bem. 110 metros com barreiras. O norte-americano, 13:03. Grant Holloway, fantástico. O Jamaica que venceu os dois últimos Jogos Olímpicos, com o Omar McLeod e o Hansley Parchment, conseguindo aí com o Rashid Broadbell a segunda posição. Ele tem 22 anos, 23, vai fazer 23 ainda. E os Estados Unidos, esse atleta forte também, com 13:19, terceiro lugar no ranking mundial atual, Fred Crittenden. Agora vamos para os 400 com barreiras. Espero que pareça um pouco melhor. 400 com barreira. Aqui aparece melhor os resultados. Lembrando que o Alisson dos Santos acabou se machucando, né? E com isso não terá uma temporada de destaque esse ano. Então, até ele se recuperar, até ele conseguir retornar para o cenário internacional nas boas condições que lhe garantiram a medalha olímpica e o título mundial, aí ele vai ter que treinar muito e conseguir a recuperação.
É muito complicada essa questão das contusões. Aqui o Ray Benjamin, resultado fraco ainda, 47,74, início de temporada ainda. Outro norte-americano aí conseguindo a segunda marca, o C.J. Allen, com 47,93. C.J. Allen. E por fim, Costa Rica, 48,11, uma marca não muito boa, né? Considerando que os atletas agora já estão baixando até de 46, estão fazendo 46 baixo. O Gerald Drummond, de Costa Rica, com 48,11. Grande resultado. Depois dessas provas com barreiras, tudo mais, vemos, né? Aí vamos para as provas de campo. Aí no salto em altura, um empate em primeiro lugar de 2 atletas. Aqui vamos colocar o salto em altura. O Joel Baden, da Austrália, com 2,33. Joel Baden. E o norte-americano, também com 2,33. Um atleta que é forte também no salto em distância, o Juvalgan Harrison. E o terceiro melhor resultado, o sul-coreano, Coreia do Sul, com 2,32, o Sang-hyuk Woo. Sang-hyuk Woo. Também 2,32, ainda marcas um tanto tímidas, né? Mas que já vão apontando aí para os 2,35 e demais alturas. No salto com vara, eu ponho só SV. O norueguês aí liderando, o Sondre Guttormsen, com 5,90. Só que o Duplantis da Suécia realmente é o grande nome dessa prova. Ainda tem o Chris Nielsen dos Estados Unidos, o Guttormsen da Noruega aí com 5,90. Branson Ellis, Estados Unidos, 5,86. Os Estados Unidos sempre com grandes nomes, né? E o Zachary Bradford, também dos Estados Unidos. Zachary Bradford, também com esse 5,86. Estados Unidos fortíssimos nessa prova, sempre aí com grandes resultados. Olha quantos norte-americanos, por enquanto, entre os 10 primeiros colocados. Vamos para outra prova agora, salto em distância. Salto em distância, está dizendo que não tem competidores ainda com resultado, eu acho estranho. Eu andei vendo alguma coisa, atletas da Índia estavam com resultados expressivos. Estranho, muito estranho isso aqui. Dizer que não tem competição de salto em distância, pelo amor de Deus. No salto triplo, aqui, um grande resultado de Burkina Faso. Salto em distância está sem ninguém. Aí no salto triplo, Burkina Faso, o grande medalhista olímpico até, o 17,81, o Hux Fabrice Zango, o representante da Índia, com 17,37, o Pravin Chitravel, e o Christian Nápoles de Cuba, com 17,34. Todos esses na casa de 17,30 não ganham medalha, né?
Christian Nápoles. Agora os outros. Eu acho estranho não ter aparecido do salto em distância. Agora o arremesso de peso. Tem competidor garantindo, dois fortíssimos atletas do arremesso de peso, os norte-americanos. A liderança, por enquanto, com 22,69 é do Joe Kovacs. O segundo lugar é do grande, com 22,38, Ryan Crouser. E o neozelandês, que era a grande promessa, com 22,12, o Jaco Gil. Ele era uma grande promessa quando era juvenil, quando era júnior, né? Ele não conseguiu evoluir. Agora, de repente, ele consegue esse bom resultado de 22,12 e pode tirar o Tom Walsh do pódio. Lógico que ainda há o brasileiro, né? O Darlan Romani, para tentar também se destacar nessa prova. Lançamento de disco, temos 3 atletas acima da casa dos 70 metros, que é um resultado fantástico. O filho do Virgílio Zalekna, bicampeão olímpico, medalhista de bronze nos Jogos de 2008. O Mykola Zalekna foi medalhista no último Mundial, lidera o ranking com um resultado fantástico de 71 metros. Grande resultado. Outro grande atleta, o esloveno, Christian Tse, com 70,89 também, coloca muita pressão nos demais competidores. E Samoa, também com um grande resultado do Alex Rose, com 70,39. 3 resultados brilhantes acima dos 70 metros nessa prova do lançamento de disco. Aí depois do lançamento de disco, vamos para o lançamento do dardo, ou do martelo. Martelo, né? É o martelo. Aqui o martelo. Canadá, Katzenberger liderando. Quem diria que teríamos o Canadá liderando uma competição masculina do martelo, hein? 78,41. É o Ethan Katzenberg, com 78,41. O russo, Lukianov, 78,36. A Rússia, que já foi uma força no martelo, mas hoje já não apita mais nada. O domínio é da Polônia. Denis Lukianov. E o norte-americano, essa grata surpresa aí dos Estados Unidos, Ruud Winkler, que vem conseguindo também grandes resultados na prova do lançamento do martelo. Os poloneses ainda, né, não iniciaram aí as suas competições. A hora que os poloneses entrarem aí na disputa, certamente essa distância aí vai romper dos 80 metros. Aqui o dardo, liderança do campeão olímpico Neeraj Chopra, da Índia. Lançamento de dardo, o Neeraj Chopra, da Índia. Aí com 88,67, Neeraj Chopra, 88,67. A República Tcheca, 88,63, apenas 4 centímetros de diferença. O Jakub Vadlec, que, né, a República Tcheca, que teve o tricampeão, o Jan Železný, tricampeão olímpico, 92, 96, 2000. E Granada, com o Anderson Peters, que já foi campeão mundial, 85,88. Anderson Peters conseguindo aí a terceira colocação no ranking mundial, 85,88. E por fim, os homens têm mais uma prova para encerrar, que é o decathlon. Decathlon, temos aí com 8.492 a liderança de um norte-americano. Decathlon,
o Harrison Williams, dos Estados Unidos, com uma pontuação boa, 8.492. E aí um grande resultado. Harrison Williams, é bem americano o nome mesmo. A Estônia, né, que teve o Eric Noll, campeão no ano 2000, campeão olímpico, sempre tradicional, 8.482. Karel Tilga da Estônia. E a Alemanha também, outra força nessas provas de decathlon, 8.478 pontos, o Leo Neugebauer. Não é Neugebauer. Realmente não há eu achei esquisito não ter aqui o salto em distância. Olha, não tem resultado para a temporada 2003. Eu acho que tem algum erro aqui eu acho que algum erro aqui, ó. Tá vendo? Quando põe todos os resultados, aparece. Então, o salto em distância aparece. Aqui aparecem os resultados. A liderança do salto em distância é da Índia. Né? Vocês estão vendo que tudo foi consultado no site da Federação Internacional. Jeswin Aldrin, da Índia, 8,42. O Marcus Dent, dos Estados Unidos, com 8,34. Marcus Dent, dos Estados Unidos. E o Chenot Coetzee, da Namíbia, com resultado de 8,27. Uma marca que pode garantir pódio também. Chenot Coetzee, da Namíbia. Coetzee também consegue garantir medalha e consegue garantir resultado. Outra prova que ficou sem medalhista, qual foi? Teve uma outra que também ficou sem nada aqui. 3.000 com obstáculos. Os 3.000 com obstáculos também. Como que não teve uma prova de 3.000 com obstáculos? Lógico que teve, né? Aqui, ó, domínio dos Estados Unidos. Aqui liderança 8,17,62, que é o Kenneth Hooks. A Nova Zelândia com 8,20,62. Nova Zelândia que teve grandes atletas como Peter Snell, John Walker, Jack Lovelock, Murray Hallberg, Norman Reed na marcha. Grandes atletas da Nova Zelândia. E aqui o George Beamish. E o terceiro colocado, o Hilary Bohr, segurando aí 8,20,67. Um atleta forte dos Estados Unidos. Hilary Bohr conseguindo aí essa colocação, essa posição. Aí temos os revezamentos, 4 por 100 metros e 4 por 400 metros. E as marchas, 20 km e marcha de 35 km, porque a marcha de 50 km saiu do programa olímpico. Creio que esse revezamento 4 por 100, será que tem disputas? No 4 por 100, vamos ver. Tem sim o Canadá com 37,80. Canadá 37,80. Estados Unidos 38,08. E o Quênia 38,26. Quênia surpreendendo e entrando nessas provas de velocidade. Será bem interessante essa participação queniana nesse tipo de prova. O 4x400 também, aí os Estados Unidos com folga. Os Estados Unidos são mestres nessa prova, são fantásticos. 2,58,82, qualquer equipe universitária norte-americana baixa, né, dessa distância aí, ó. Todos norte-americanos. A República Dominicana aí com 3,394. 3,394, lógico que isso vai ser
diminuído, e o Catar com 3,519 também nem entra em consideração esses resultados. As marchas, por fim, finalizando, as marchas, né, a marcha de 20 quilômetros, que agora vai ser disputada em campeonato mundial, aqui a liderança do chinês, o Jun Zhang, chinês, com 1,1738. Pode pôr o nome dele aí, ó, Jun Zhang. O japonês, os japoneses, né, Koki Ikeda, 1,1836, o Koki Ikeda. E, por fim, aqui o Equador, com David Hurtado, 18,45, 18,45 é o David Hurtado do Equador. Jefferson Pérez foi o primeiro campeão olímpico do Equador, ganhou a distância de 20 quilômetros nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. E aqui os 35 quilômetros, que é agora a nova distância, né, das marchas. E temos aí a liderança de um chinês, de novo a China aparecendo com 2,22,55, é o Xiang Honghui. O Japão com segundo lugar, com 2,23,13, através do Tomohiro Noda. E o russo, a Rússia aí, com 2,24,19, a Rússia que fez uma vergonha nos Jogos Olímpicos, vários atletas da marcha desclassificados, realmente um desempenho horroroso da Rússia, vergonhoso. Espero que não repitam mais aqueles problemas com doping, aquelas questões todas com doping, que realmente ficou muito ruim para os atletas russos. E a prova dos 1.500 metros também faltou. As melhores marcas aí faltaram. Aqui a África do Sul, melhor por atleta, fala que não tem nada. Você põe todos, aí aparece. Bem esquisito, né? É bem esquisito. E aí aparece a África do Sul. Nessa prova, 3,32,90, 3,32,90, Mafori Mifalele. Depois vem outro da África do Sul, o Tchepo Chit, que resultado ele fez? 3,33,02. E por fim, um queniano na terceira posição, novíssimo, né? 3,33,65. 3,33,65 é o resultado do Reynold Cheruiyot. Então esses são os resultados das competições de atletismo masculino dos Jogos Olímpicos, do ranking mundial. Vou colocar aqui na tabela, só para efeito de... Vou inserir uma tabela, só para efeito de 6 colunas, 5 linhas. Aqui vem o país, aí vem total, ouro, prata, bronze e o número de provas que o país se colocou aí, e os Estados Unidos, né, uma análise dos Estados Unidos. Aí no caso, os Estados Unidos têm uma liderança, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lideranças para os norte-americanos,
Segundo lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Estados Unidos. Terceiro lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, realmente uma liderança fantástica dos Estados Unidos, chegando a 22 posições como se fossem medalhas. Em quantas provas? 100, 200, 400, 800, 10 mil, 6, 7, 8, 9, 10 provas, 11, 12, 13, 14 provas, 15, 16 provas. Em 16 provas, os norte-americanos conseguem esses resultados. Agora, outros países que tenham se destacado, realmente fica difícil, porque o domínio norte-americano é muito grande. Talvez aí quem aparece com algum destaque nesses rankings seja o Quênia. Né? O Quênia aparece com algum destaque. Depois não temos nenhum outro país brilhando nessa questão. Então, realmente, o Quênia aparece liderando nos 5 mil, na maratona, e vai ficando por aí. 2 lideranças só dos quenianos, duas também em segundo lugar, e na terceira posição, 1, 2, 3, 4. Quênia aparece 4 vezes. Realmente é o segundo país com maior destaque. Em quantas provas o Quênia obteve essas medalhas? Aí também vamos fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 provas, né, esse desempenho do Quênia. 5 provas. 5 provas, até porque aqui nos 5 mil e na maratona eles concentram esses desempenhos. Bem, vou ficando por aqui. Né? Não há outro país que se destaque. A Índia talvez aí com 3 posições seja um destaque, a China com 2 lideranças, mas realmente a diferença dos Estados Unidos para o resto do mundo no atletismo é muito grande. Embora eles tenham decepcionado em Tóquio no atletismo masculino com apenas 2 medalhas de ouro, os norte-americanos conseguiram, mesmo assim, dominarem o quadro de medalhas geral dos Jogos Olímpicos. Mas realmente os norte-americanos têm uma tradição muito forte e é difícil batê-los no atletismo masculino. A Itália ganhou mais ouro que os norte-americanos em Tóquio, mas em número de medalhas, ainda assim a liderança foi dos norte-americanos. Aqui a África do Sul, aparecendo com 4 posições, uma posição de ouro e 3 posições de prata, também chega a ser um destaque, né? Não é uma coisa assim, algo fantástico, mas acaba até aparecendo no meio de tanto equilíbrio entre os países, quando nós temos Estados Unidos, Quênia, Etiópia, Jamaica se destacando mais nas competições de atletismo. E aqui nesse caso, realmente os Estados Unidos e o Quênia muito à frente dos demais países. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, projeto Bendip, analisando esse ranking mundial, por enquanto, 11 de maio de 2023, do atletismo masculino. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.